Olá, boa Olá, noite. pastor. Que Olá, saudade. pessoal. Saudade, né, pastor? Muita Meu saudade. Deus do céu, saudade de abraçar você, abraçar seu Sim, povo, tá? sim, muita Já vou saudade. começar mandando um beijão aí pro Tato, para as meninas, tá? Por favor. Tá, Nossa, ele tá meu lá Deus na do sala céu. com ela Ah, para me legal. ajudar nesse momento. Sim, a Débora tá lá na sala com o Isaac também. A mesma situação. Mas, hey, já vamos começar aí o nosso bate-papo, tá? E a primeira Vamos. coisa que eu queria que você compartilhasse um pouco, Rê, é como está a luta, você que está aí como profissional de saúde, trabalhando em um hospital nesse momento tão crítico, como tá sendo essa experiência para você especificamente? Então, pastor, como você disse, né, no começo, eu sou enfermeira, eu trabalho em UTI neonatal, né? Então, minha formação toda é UTI neo. Então, nesse momento, eu não estou trabalhando diretamente na linha de frente, mas nós somos exaustivamente treinados, então recebemos vídeos diários, treinamentos diários, porque nós não sabemos quando, por exemplo, um bebê ou uma mãe com coronavírus positivo vai chegar até nós, né? Então, assim, é um momento de muita atenção, né? Então, eu fico na UTI NEL, mas eu também cubro UTI pediátrica. Lá na UTI pediátrica, nós tivemos alguns casos suspeitos, né? Onde até sair o resultado final é um momento de tensão muito grande, mas os casos suspeitos que nós tivemos na nossa UTI pediátrica, todos foram negativos. Então, quando sai o resultado negativo, dá um alívio em toda a equipe, né? É, Em média, Rê, quanto tempo dura desde que você colhe o material para fazer o teste até vir o resultado? Então, pastor, aí depende muito da instituição. Tem instituição que em 2 dias, ou tem instituição, por exemplo, o hospital que eu trabalho, em 24 horas sai o resultado. Ah, Tem tá. hospitais que levam 2 dias, outros levam 7 dias. Então, depende muito da instituição, né? Se o laboratório ele já está padronizado para fazer o exame de coronavírus, o resultado sai mais rápido. Se ele precisa ir para a Fiocruz, aí ele demora um pouco mais. Ah, tá. Mas, Rê, assim, vá, pode falar, termina, não, desculpa. então, depende muito da instituição. Tem lugares, Sim, né, com 24 horas até 7 dias para confirmar. tá. Levanta um pouquinho o celular aí, que tá cortando aí um pedacinho da sua cabeça. Tá Quando bom? você se mexe, agora ficou legal, né? Melhorou? Porque você é Tá. muito bonita aí, então, seria um crime, hein, Tato? Até Hein, cortar Tato? mesmo. Aí é um crime, né? Cortar, não rola, né? Não dá. Então, é, a irmã Meu Irene som está tá reclamando do baixo? som. Está Meu som tá reclamando do som. baixo? Foi, ela reclamou aí. Você melhorou, Irene? Se ficar mais. Agora, para mim, já estava Melhorou? bom. Eu seguro, não tem problema. Para mim, já estava bom já, mas tudo bem. Tá. Renata, embora você não esteja, tipo, lidando com esses casos o tempo Aham, todo, porque a sua área do hospital é outra, mas você está vivendo no aham. hospital. E o Sim, hospital estou. deve estar uma tensão muito grande. E tem mais um Sim. pequeno detalhe. Você é casada e você é mãe de 2 crianças. Como Aham. está sendo essa crise, esse medo de você vai para o hospital, vem para casa, e o medo de trazer para casa? Como é que está Uhum. sendo essa questão? Tá, então, pastor, aqui em casa eu tenho dois do grupo de risco, né? Então, Tata é hipertenso e Olivia tem asma. Então, realmente, para mim é uma tensão muito grande, né? Mas essa é uma tensão não só vivida por mim. Então, assim, meus colegas de trabalho, os profissionais médicos. Então, assim, a gente está o tempo todo em alerta, né? Sim. Acender uma luzinha, eu acho que esse cuidado que a gente tem hoje, nós já deveríamos ter sem coronavírus. No mundo sem coronavírus, seria o cuidado que a gente já deveria ter, né? Verdade, Mas, assim, verdade. só para falar, assim, um pouquinho da minha rotina, né? Então, por exemplo, o sapato que eu uso dentro do hospital, eu nem no carro eu entro com ele, né? Porque, assim, Hum, os pés, os nossos pés estão
em todos os ambientes, né? Então, assim, eu não sei quem passou por ali, né? Enfim, o meu sapato eu já coloco num saquinho antes de entrar no carro. E aí, quando eu chego em casa, as meninas que antes já vinham, me davam um abraço, ninguém chega perto de mim, já vou direto pro banho, depois eu já passo Cândida no banheiro inteiro. E isso é todo dia. Lavo a roupa com lisoforme todos os dias. Porque embora eu ainda não esteja trabalhando diretamente com um caso positivo, eu estou num ambiente que nós temos lá pacientes com coronavírus, então temos familiares, e hoje a gente precisa pensar que todas as pessoas são suspeitas, digamos assim, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Inclusive, então, assim, muito... Pode falar. Inclusive, tem se recomendado muito que, se você tem alguns sintomas, só com febre, só com uma coisa, não vai para o hospital, porque ir para o hospital é a pior coisa que você pode fazer, né? Justamente porque se tem um ambiente complicado para quem está querendo fugir de infecção, é o hospital, né? Sim. Eu também vi... sabe, pastor, pode falar. Falando nisso, as crianças estão em casa, né? Então, todas as crianças, elas não têm aula, então todas estão em casa. Então, o que está acontecendo em todos os hospitais que tem pediatria, setores de pediatria, PS infantil, quase não tem atendimento. Então, assim, PS infantil é praticamente vazio. Os setores de pediatria, às vezes tem, quando tinha 10, 12 crianças internadas, às vezes tem um. Tem um grande hospital em São Paulo, só para pediatria, fecharam 2 UTIs. No hospital que eu trabalho, nós não temos crianças internadas na UTI pediátrica. Puxa. Então, assim, por quê? Porque as crianças estão em casa. Os pais estão com medo de levar, né? Exatamente. Então, aí fica mais um alerta. Quantas vezes nós, pais, levamos os nossos filhos ao hospital e a gente não expõe eles a outros vírus sem necessidade, né? Porque se a gente consegue manter uma febrinha, uma tossinha em casa, por que não fora da pandemia, né? Sim. Até porque o coronavírus hoje é a crise do momento, mas muitas outras bactérias, muitos outros vírus, muitos outros problemas estão circulando nos hospitais, né? A Sofia aqui comentou, mas que tem pessoas que são assintomáticas. E aí é que o perigo é grande. Você está lá do lado de uma pessoa muito tranquila, que não está tossindo, que não tem nada, e de repente está ali perto de você, daí a pouco, tá logo, aperta a sua mão, foi para cá, e você não faz a menor ideia, né? E por isso que a recomendação do Ministério da Saúde hoje é todo mundo usar máscara. Porque você não sabe, porque tem muitas pessoas que têm o Covid positivo e não sabem. Então, é onde essas pessoas acabam infectando outras, né? Sim. E no meu caso, eu tenho 2 comorbidades. Eu sou obeso e eu sou hipertenso. Então, eu só estou saindo de casa para ir comprar comida e ainda assim procurando comprar um pouco mais para ir menos vezes. E no domingo à tarde para fazer a transmissão do culto do domingo à noite. Só. Ainda assim, eu vou para o supermercado, saio de máscara e é o tempo todo passando álcool e tudo mais, porque realmente você não tem ideia. Você comentou que lavava as roupas com lisoforme. Aí a Ana perguntou aqui se o lisoforme realmente é eficaz, realmente funciona. Sim, ele é. Ele é eficaz, pode usar na lavagem das roupas, na higienização de superfície, pode usar chão também. Então ele substitui o álcool tranquilamente. Isso, tranquilamente. Inclusive o álcool, vamos já aproveitando que o senhor falou do álcool. Já entra no álcool, isso. Já vamos falar. Então, assim, tem muito acidente doméstico acontecendo. Então, as pessoas estão usando álcool para higienizar as mãos dentro de casa. Em casa você tem água e sabão, você não precisa usar álcool gel em casa, né? Então tem gente que usa álcool gel e vai para o fogão, e aí onde acontece acidente, né? Então deixa o álcool gel para usar fora de casa. Dentro de casa, lava a mão com água e sabão, que é tão eficiente quanto o álcool gel.
É, Em relação, pronto, aproveitando esse gancho ainda, só para falar já nessa questão da prevenção, máscara de pano funciona? Como é que é isso? Então, pastor, para os profissionais de saúde, no ambiente hospitalar, a orientação é usar máscara cirúrgica quando não tem caso suspeito de Covid. Então, assim, no ambiente que eu estou, todo mundo hoje usa máscara cirúrgica e a gente vai usar a N95 nos casos suspeitos. Para a população em geral, pode ser usado sim a máscara de pano. Então, desde que seja feito em algodão, lá no próprio site do Ministério da Saúde tem um vídeo orientando a população como fazer a máscara. Mas a máscara de pano, ela é adequada para esse momento. Sim. Rê, assim, E aí, tá, pode falar. pode falar. Assim, vamos partir agora para uma visão do panorama no mundo em relação a essa situação. Eu vi hoje no jornal, assim, assim, aqui em casa a gente não fica vendo isso o tempo todo, né? Só que, tipo assim, ligou a TV, o assunto do que se fala é isso, né? Hoje se ultrapassou o número de 100 mil mortos no mundo, né? E isso é um número extremamente amedrontador para a gente. Sim. Mas aí, assim, na leitura dos especialistas, na leitura do que você tem pesquisado aí, como você descreveria a situação hoje? Ainda está em crescimento, está caminhando para estagnar num platô, e tem alguns lugares que já pode ser considerado em declínio. Como é que você vê hoje o panorama no mundo dessa situação? Então, assim, pastor, hoje, na China, a gente pode dizer que a China está chegando num... Tá ligado, gente? Tá, né? Tá bom, tá A China ótimo. está Tá ótimo. chegando num declínio, né? Então, tanto que Wuhan, que é a cidade epicentro, né? Então, assim, essa semana eles já liberaram, né, a circulação das pessoas, porque lá o número de casos agora novos são muito baixos. No mundo todo, então, a gente vê assim, um aumento a cada dia, né? Então, no Brasil, a gente vai ter um pico agora no final de abril, começo de maio. Então, por isso que o isolamento social é muito importante acontecer, né? Porque vai aumentar o número de casos. Então, só para o senhor ter noção, então eu trouxe aqui um número para a gente falar sobre números, né? Até dia 13 de abril, bom, vamos primeiro falar hoje, né? Hoje, a gente tem um total de mortes aqui no Brasil de 1.056 mortes confirmadas hoje. Sim. Até o dia 13 de abril, então hoje é dia 10, né? Mais 3 dias, a gente tem uma estimativa de 1.300 mortes. Essa estimativa ela foi realizada com o Instituto Butantan e Governo do Estado de São Paulo. Então, foi uma estimativa feita no começo dessa semana. Veja, mais 3 dias, hoje a gente tem quase 1.100, vai ultrapassar, né? Então, até dia 13 de abril, a gente vai ter mais de 1.300 mortos. Nos próximos 6 meses, a estimativa de mortes para o estado de São Paulo é de 111 mil mortes. Então, assim, a gente está caminhando... É mesmo, pastor. Infelizmente. A gente está caminhando numa linha muito próxima à Espanha. Então, o nosso gráfico da primeira morte até hoje, ela está muito semelhante à Espanha. Então... Só para eu entender melhor, essa estimativa para o estado de São Paulo é para quando? Daqui 6 meses. Daqui a 6 meses. Tipo assim. 6 meses. Há 3 meses. Daqui 6 meses. 6. Tá, 6. meia então, dúzia. nós estamos em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tá. Outubro, A ideia... O total são 111 mil. Então, essa é a estimativa de morte, digamos assim, no processo da doença vivido aqui no estado de São Paulo, seria o equivalente ao que já aconteceu no mundo até agora? Sim. Não, pastor, desculpa, isso é no Brasil. 111 mil mortos no Brasil.
são 111 no Brasil. Ah, tá. 227 mil seriam se nós não tivéssemos nenhuma medida de restrição. 227 mil, sem medidas de restrição. 111 mil no Brasil fazendo medidas de isolamento. Certo, Isso certo, são certo. dados do Instituto Butantan, estimativa do Instituto Butantan com o governo do estado de São Paulo. Quem quiser confirmar, então, assim, são dados que eu peguei lá, puxei lá através da Renata, que é presidente do Corém de São Paulo, que hoje é referência no combate do Covid aqui no estado de São Paulo. Sim. É uma estimativa bem assustadora, né? Bem assustadora. Então, assim, pensando, pastor, que a nossa linha no gráfico, ela está se assemelhando à Espanha desde o primeiro dia de morte, né, confirmada aqui no Brasil. Então, assim, hoje os números de mortes na Espanha são muito altos, né? Então, a estimativa é que para o final de abril, começo de maio, nós tenhamos números diários aí por volta de 1.000 mortes por dia no Brasil. Meu Deus, que coisa impressionante. Minha oração é que essa estimativa esteja errada. Pastor, é bem assustador, assim, né? Até conversando com os meus irmãos, eles falaram, você vai pôr um pânico. Mas assim, a gente precisa conversar sobre dados, sobre uma coisa sobre certa, o que pode acontecer. Isso precisa, isso é um estímulo para que a gente se proteja, né? Porque essas estimativas podem não se cumprir. Essas estimativas elas estão relacionadas a tendências, só que tendência se muda a partir dos comportamentos das pessoas. Exatamente. Né? Uma vez que haja um comportamento, só que assim, o que tem se visto no Brasil até agora realmente é uma negligência muito grande por grande parte da população. A gente, quando sai para ir no supermercado, uma coisa desse tipo, a maioria das pessoas estão vivendo como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. É um negócio, é uma coisa bem impressionante mesmo. E aí você fica vendo e você fica, o resultado desse tipo digamos assim, de negligência, de falta de atenção ao nível de gravidade da coisa é de fato assustador e o resultado só pode ser isso mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Então, assim, no começo da quarentena, nas 2 primeiras semanas, a gente via que as pessoas ficaram em casa, né? Teve mais um receio, um medo da população. Então, elas estavam ficando mais em casa. Né? Eu que saio para trabalhar todos os dias, eu vejo como aumentou a circulação de pessoas. Sim, é a tendência natural. É a tendência natural. No início então, você tem aquele choque, daí a pouco você vai tendo a sensação, deixa para lá, isso não vai acontecer comigo, e daí a pouco você vai lá. Esse é o problema, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, pastor? Até começar a ficar perto da gente. Então, por que assim, né, eu tomo tanto cuidado? Porque eu tenho visto de perto o que está acontecendo, né? E às vezes quem não tem um profissional da saúde perto para falar o que está acontecendo, né, dentro dos hospitais. Então, às vezes as pessoas acham que é um exagero. As pessoas acham que é política, né? Porque infelizmente, no nosso Brasil, no nosso país, tudo acaba se politizando. Então, as pessoas acham que é uma questão de política. Pró-governo, sabe, ou anti-governo. Pró-Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Então, eu vou fazer se eu apoio o presidente. Eu vou fazer quarentena se eu apoio o governador. Enfim. Então, infelizmente, as pessoas politizam algo que não é para ser politizado e acaba, assim, não cumprindo, não tendo o cuidado que deveria ter. Uhum. Explica uma coisa para a gente, Rê. Qual é a diferença entre isolamento vertical e isolamento horizontal? A gente tem visto as pessoas comentarem sobre isso. O que é que significa isso? Então, pastor, existem vários tipos de isolamento. Então, na verdade, o que foi proposto para a gente é um distanciamento social.
Então, nós não chegamos ao lockdown, né, o que eles usam esse termo, né, propriamente dito. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Então, nós estamos ainda no momento de distanciamento social, né? Onde são permitidas as indas e vindas, assim, sem você ter que provar o que você está indo fazer. Então, diferente de outros países, né? Que tem países, por exemplo, a Itália, onde a Bia mora, e aí eu tive conversando com ela um pouco também, lá para ela ir ao supermercado, ela precisa de uma autorização por escrito. Essas são as medidas mais severas, né? Digamos assim, quando realmente não se tem mais controle. Sim, No Brasil, eu acho que a tendência, o que vai, isso é o que eu acho, né? O que vai acontecer. Então, nós somos um país continental. Então, hoje, os maiores casos, tem cidade que não tem nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado. Então, talvez para essas cidades seja permitida a circulação de pessoas sem quarentena, sem distanciamento, sem isolamento, né? Mas para os grandes centros, para onde está acontecendo os maiores casos, talvez futuramente eles entrem com medidas mais duras assim de isolamento. Quando falando do ponto de vista técnico, quando é que a doença entra em declínio? Pastor, quando não começam a diminuir os casos confirmados, né? Quando começa a diminuir e quando o número de mortes também começa a baixar. Isso quer dizer que há um controle do número de casos. Na verdade, acho que eu não fiz a pergunta direito. A ideia, assim, o que precisa acontecer para o vírus perder sua força? Mais pessoas serem infectadas, é isso? Então, pastor, vamos falar um pouco assim sobre o vírus. Então, é um vírus novo, é um vírus desconhecido, né? As pessoas não conhecem a ação e nem... a gente sabe que é um vírus potencialmente infeccioso, né? Então, assim, a taxa de mortalidade dele, comparado, por exemplo, ao H1N1, que a gente tem há bastante tempo, ele é mais baixo. Mas qual é o problema do Covid? Que é um vírus novo, onde a transmissibilidade dele, digamos assim, é muito alta, né? E aí, o que é importante o isolamento? Porque à medida que você faz o isolamento, o distanciamento social, você faz com que não haja disseminação do vírus, então não tem casos novos surgindo, e aí você dá tempo para a medicina, dá tempo para a ciência, para estudar esse vírus. Né? Agora ficou claro, sim. Você dá tempo para a medicina estudar, para a medicina entender qual é a ação, qual medicação, porque hoje em dia são várias as medicações que estão em teste, né? Então, tem a hidroxicloroquina, a cloroquina. Então, tem se falado do plasma de pessoas convalescentes, ou seja, de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Tem o atazanavir, que é uma medicação usada para síndrome de imunodeficiência, né? Que é a AIDS. Então, assim, tem imunoglobulina sendo testada. Então, tem várias medicações em teste, né? E que o distanciamento social é importante por conta disso, porque você dá tempo para as pesquisas acontecerem, para ensaios clínicos de grande volume acontecerem, para de fato saber o que é eficiente e o que não é. Sim. Porque, assim, eu li uma matéria de um especialista e ele explicando justamente que a média de percentual da população que precisa ser infectada para que o vírus vá perdendo a sua força é em torno de 65% da população. Então, tipo assim, para que o vírus vá ficando mais fraco, é preciso que mais gente fique doente. E especialmente partindo do princípio que a grande maioria das pessoas, de fato, não correm risco de letalidade, né? Só que aí, essa que é a grande questão. Se um monte de gente começar a se infectar, de repente, um monte de gente do grupo de risco vai precisar de UTI, não vai ter leito de UTI,
e um monte de gente vai morrer sem ter dado tempo nem de se saber que remédio se dá para esse povo. Não é, e essa era uma coisa, pastor, que eu falava desde o início. Enquanto eu estava só lá na China, era uma coisa que eu falava muito aqui em casa para os meus pais e já alertava, né? Porque qual é o problema desse vírus? O problema desse vírus está na potencialidade de infecção. A gente não pode olhar a taxa de mortalidade, né? Então, assim, aqui no Brasil, como a gente tem um número de casos confirmados menor do que evidentemente então a nossa taxa de mortalidade aqui está girando em torno de 5%, né? Mas em outros países ela é menor, porque você tem um N maior, certo? Então era o que eu sempre falei. É diferente de você ter 100 pessoas infectadas, se a taxa de mortalidade é 5%, então você tem 5 pessoas que morrem, certo? Sim. Agora, se você tem muita gente sendo infectada, e aí a gente leva em consideração que aqui no Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes, então quanto é esse número em porcentagem de infectados e depois de mortalidade? Né? Então a gente vai chegar num número muito grande, porque a população é muito grande. Né? Em termos relativos, a mortalidade é pequena, mas em termos absolutos ela vai se tornar enorme, porque o vírus se espalha demais e infecta muita gente. E sabe, pastor, o que eu até comentei lá no hospital, né? Então, assim, nós temos cidades, por exemplo, Maringá. Maringá, ela está em surto de dengue, né? Então, a dengue, há quanto tempo não se fala de prevenção de dengue? E dengue é algo que a gente vê. Então, assim, a gente vê onde está o possível criador, a gente tem medidas, a gente pode colocar tela na janela, a gente pode usar repelente, tudo isso a gente pode fazer, né? E ainda assim, no Brasil, a gente tem surto de dengue, por algo que a gente vê. Agora, imagina com vírus que a gente não vê, né? Porque o coronavírus a gente não vê. E o quanto a nossa população está engajada nesse sistema de prevenção, né? Então, isso é muito importante também. E acende um alerta, é para acender um alerta na gente mesmo. Sim. Rê, algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui, é legal a gente responder. Né? Por exemplo, a Solange, que ela voltou ao assunto da questão do lisoforme, ela perguntou qual proporção do lisoforme para lavagem de roupas. Como é que se mede isso aí? Olha, eu vou te falar que na embalagem a gente tem. Eu não sei, eu coloco assim no olhômetro na minha máquina de lavar, sabe? Mas na embalagem do lisoforme tem. Você é uma dona de casa que usa o olhômetro? No olhômetro. Que absurdo! E que dona de casa não faz isso? Faz tudo no olhômetro. Mas na embalagem tem a proporção certinha. Certo. Aqui a Ana, ela falou, no Rio, uma amiga contou que o povo não está se isolando, ficam em bares, mercado sempre cheio, e lá muita gente conhecida sendo infectada e algumas mortes. Outra pessoa comentou, Mauá mesmo, fluxo de pessoas nas ruas está quase normal, infelizmente. Outra pessoa... Assim, né? Eu fui no supermercado ontem, então as pessoas sem máscara. Então aí você vê assim, famílias inteiras no supermercado. Então esse é o momento que as famílias não precisam ir. Não precisa ir pai, mãe, filho, sabe, no supermercado. Vai uma pessoa da família, né? E a gente vê que não. Que são famílias inteiras, criança ainda no supermercado. Sim. Inclusive a Sofia comentou isso aqui. Exatamente. Inclusive a Sofia comentou isso aqui. Famílias inteiras. E a gente vê mesmo. Sim. E normal, as crianças correndo pelos corredores, e põe a mão no produto que outra pessoa põe a mão, e coça os olhos. E você vê tudo isso. É como se nada tivesse acontecendo mesmo. Como se nada tivesse acontecendo. A Ana Paula falou que tem um bar ao lado da casa dela, disse que agora mesmo está rolando a maior serenata e está lotado lá. É. Nossa, meu Deus do céu. A pergunta da irmã Irene.
Rê, é verdade que quem pegou o Covid não pega mais? Então, essa é uma boa pergunta e a gente ainda não tem certeza. Não se tem certeza se as pessoas não vão ter mais. Por quê? Porque é um vírus que muda, né? Então, assim, todo ano a gente tem que tomar vacina da gripe, né? Então, todo ano é uma cepa de influenza, é uma cepa de H1N1 e todo ano a gente precisa ir lá e tomar a vacina da gripe. Hoje, o vírus que circula aqui do Covid no Brasil, ele já é diferente do que circulava lá na China, porque ele já mutou, né? Alguns especialistas dizem que nós teremos uma segunda, uma terceira e uma quarta onda de infecção pelo coronavírus. Então, assim, não se sabe ainda, né? Então, isso de, eu vou testar para saber se eu já tive contato com o coronavírus, né? Para saber se meu IgE, meu IgG, eles são positivos, e aí eu posso andar livremente. Então, assim, é preciso cautela, porque é um vírus novo, onde ele ainda está sendo estudado. Pois é. E aí, por exemplo, teve gente que disse aqui, a Carol, acredito que a contabilização de mortes real não está sendo feita. Tem um choque Não está muito sendo grande. feita mesmo. Não está sendo feita mesmo, pastor. E Aí aí, eu li um artigo na Unicamp, que ele fala que aqui no Brasil, cada país ele adota um sistema de contabilização dos casos, de acordo com a sua disponibilidade dos testes. Então, aqui no Brasil, a gente não vai ter teste suficiente para fazer em massa, né? Seria muito bom se a gente conseguisse ter, mas aqui no Brasil a gente não vai ter. Por isso, ontem, o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, ele falou que os testes públicos vão ser feitos, né, no sistema público, vai ser feito para pessoas se internarem, né? No sistema privado, você ainda consegue um pronto-socorro e testar, né? Mas no sistema público, os testes serão feitos para pessoas que estão internadas. Rê, E não tem teste para saber. A Eliane, nossa irmã Eliane, ela comentou, também acho que muitos políticos se aproveitam da situação para se promoverem, infelizmente. A gente vive hoje uma enxurrada de informações cruzadas. Você põe no canal, o quadro é caótico. Você põe no outro canal, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. E aí, se você é um político de uma linha ideológica, ele apoia a cloroquina. Se é de outra linha, diz que não pode tomar cloroquina. E não sei o quê. Enfim, quem quer informações o menos influenciadas possível sobre esse assunto deve buscar onde? Orienta a gente aí. Pastor, assim, o ideal é que as pessoas busquem bases científicas, né? Então, quando você digita lá no Google, coronavírus, você vai receber informações, então, assim, das mídias. Então, G1, Estadão, Veja. E aí, cada um vai dizer, baseado na sardinha que ele puxa lá, entendeu? Então, assim, são dados que são muito mascarados, sabe? Então, assim, quer saber informação? Vai no site do Ministério da Saúde. Lá você consegue ter os dados, lá você consegue saber o que vai ser feito, para onde vai a verba, o que está sendo feito, né? O que está acontecendo, quais são os passos. Ou você pode entrar em bases mais científicas. Então, por exemplo, a Unicamp, ela está informando, tem textos que são de fácil leitura e que você consegue ter noção de estatística um pouco melhor, o que está acontecendo no Brasil. Então, segue no Instagram, né? Todo mundo que está aqui. Vai lá, começa a seguir profissionais médicos, né? Sérios, profissionais que trabalham em serviços grandes. Então, por exemplo, o HC, né? Hospital de Clínica, Sírio-Libanês, Einstein, que são profissionais que são, assim, tudo na medicina é baseado em evidência. Né? Não se pode fazer nada no achismo, né? Então, tudo é baseado na evidência.
Então, por isso que é importante buscar canais que vai orientar de acordo com o que a medicina, o que a ciência fala. Sim, sim, sim. Você lembra de cabeça uma pessoa que você recomendaria? Olha, segue esse, segue aquele. Bom, eu tenho seguido a Renata, minha xará, que é presidente do Corém. O Ministério da Saúde, que acho que é o mais confiável. Então, assim, de fontes, o governo do estado de São Paulo também, apesar, né, de alguns discordarem. Mas, assim, eu acho que é um momento para a gente, portais de universidades também, eu acho que a gente pode seguir. E, de certa forma, tem um senso crítico, né? Checar várias fontes, avaliar, ver o quanto aquilo parte realmente de uma investigação científica e não de um simplesmente eu penso, eu acho, né? Como você mesmo falou. O Leandro falou aqui do Átila também, né? Que é alguém que tem falado muito e discutido bastante sobre o coronavírus. E aí um jornal que eu tenho acompanhado é o Jornal da Cultura. Né? Então, por quê? Porque sempre tem dois profissionais, geralmente um médico, que fala, não é discutido política em momento algum durante o jornal. Então, assim, é um jornal que, nesse momento de pandemia, tem sido bastante informativo, o Jornal da Cultura à noite. Sim. Ó, a Eliana, ela comentou o seguinte aqui, ó. O fato de muitas pessoas em condições precárias não conseguirem fazer esse isolamento, enquanto outros estão fazendo isso, faz alguma diferença para que o vírus avance? Então, só um exemplo aqui, só um exemplo. Eu nem diria só as pessoas em situação precária, muitos trabalhadores mesmo que não pararam de trabalhar, porque sabem que se parar de trabalhar não vão ter comida em casa. Daqui da minha janela eu vejo uns caras que estão fazendo uma obra, eles estão trabalhando, construção civil, estão trabalhando aqui. E aí isso acelera a proliferação, enfim, acho que é isso que ela está querendo saber. Sim, pastor. E aí, assim, ó, qual que é a orientação que a gente pode dar até para as pessoas que precisam trabalhar, que ainda estão trabalhando, que são profissionais de linha de frente, são profissionais de, na verdade, serviços essenciais, né? O que a gente pode falar para essas pessoas? Então, sai de casa, usa máscara, né? Então, usa máscara durante todo o tempo. Saiu de casa, então, até a ida ao supermercado, considere as suas mãos contaminadas, sempre, né? Eu não recomendo o uso de luva, por exemplo. Eu acho que a luva nos dá uma falsa sensação de proteção, né? Então, assim, por onde o vírus entra no nosso organismo? Através de vias respiratórias. Então, se é pelas vias respiratórias, é vias respiratórias que precisam ser protegidas. Então, por exemplo, eu saí de casa, peguei transporte público, fui no mercado, fui na farmácia, considere as suas mãos contaminadas. Então, assim, evita durante esse tempo pegar o celular, por exemplo, né? Porque a gente pega o celular e a gente guarda no bolso e pega o celular de novo e esquece, pegou em alguma coisa. Então, assim, evita pegar o celular durante esse trajeto, por exemplo, ou na ida ao supermercado. Higienize as suas mãos fora de casa com álcool a 70, sempre que possível. E se está de máscara, evita colocar a mão na máscara para ajeitar ela, né? Porque nariz. O que a gente mais vê são as pessoas ajeitando a máscara. Tem hora que eu fico numa angústia, porque o nariz coçando, sabe aquela vontade de coçar, e eu fico... Então, assim, são coisas que a gente começa... A próxima vez que o senhor for ao mercado, começa a reparar nas pessoas. Elas coçam o rosto, colocam a mão na boca, coçam o olho. Então, assim, é tudo que não deve fazer. Sim. Fazer. Então, saiu de casa, considere as suas mãos sempre contaminadas. O Marcos Júnior, ele colocou aqui uma coisa que eu mesmo vou responder com base muito científica, tá? Ele disse o seguinte: há especulações de que quando o vírus chegar e o clima esquentar, o vírus não sobreviverá, mas ainda não sabemos se isso é verdade. O clima ou a temperatura. Marcos Júnior, deixa eu dizer uma coisa. Não é verdade essa história. Sabe por que isso não é verdade? A cidade da minha esposa é a antessala do inferno, Mossoró. É 40 graus o ano todo, tá? O ano todo.
Todos os dias é assim lá. E aí lá está um índice crescente de casos e a cidade tem mais mortes que Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia. Então, não tem esse negócio de que no calor o vírus morre. Não tem isso. Hoje saiu o ranking. Então, assim, ó, as cidades, né? Então, a primeira em incidência está Amazonas e a primeira cidade em número de mortes também. Então, estado. Sim. Né, estado. Então, o segundo estado é Amapá, são cidades quentes. O terceiro, Distrito Federal. O quarto, São Paulo. O quinto, Ceará, Rio de Janeiro. Então, assim, são cidades quentes. Sim, né? sim. E a gente não, mas isso aí realmente... a gente está caminhando para outono e inverno. Então, né, o que nos aguarda até lá? Teve o Daniel Juliano aqui, ele perguntou se tem algum produto além do lisoforme que pode ser usado assim em casa para desinfetar as coisas e tal. Sim, a Cândida, né? Água de lavadeira. Daniel, traduzindo, Cândida é água sanitária, tá, filho? Porque ele é lá de João Água Pessoa, sanitária. na Paraíba. Ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, e lá ninguém sabe o que é Não Cândida. vai entender. Não vai, não. Lá é água sanitária. Água de lavadeira. Algumas pessoas falam também, né? Exatamente. Eu quero que meus assessores aí me digam como é que está o meu tempo aí, me avisa aí. Porque eu quero fazer uma oração ainda, eu não quero que a live seja cortada antes disso. Deixa eu ver aqui o que mais. Muita gente comentando. Em relação à máscara, estão perguntando aqui. Quanto tempo você pode passar com uma máscara ou tem que trocar? Como é que é? Então, o ideal é que seja trocada a cada 2 horas, a de pano, né? Então, assim, se você vai no trajeto, por exemplo, você vai no seu trajeto, se você pega trem, metrô, então as distâncias aqui em São Paulo são muito grandes, né? Então, no trajeto, uma máscara. No seu ambiente de trabalho, se você trabalha com muita gente, então o ideal é que você troque de máscara a cada 2 horas. Né? E evitar, como eu falei, né? Colocar a mão na máscara para ajeitar e tudo mais. E caso você não tenha que trabalhar... Obrigado, chegou aqui a informação que eu pedi. E caso você não tenha que trabalhar, que você saia como eu, só para comprar comida, algo desse tipo, o ideal é que você não passe mais de 2 horas fora de casa. Né? Então, o bacana é que você nem tenha que trocar, porque você saiu rapidão, fez o que tem que fazer e voltou, né? Não, e assim, o que eu tenho falado também. Então, por exemplo, se você tinha o costume de ir ao supermercado uma vez na semana, então se programe para ir a cada 2, 3 vezes na semana. Faça compra que você consiga espaçar mais. Né? Eu acho que você quer dizer o contrário, né? Precisa espaçar mais. Acho que você quer dizer o contrário. Se você ia 3 vezes na semana, esse programa para ir uma só. Ah, não, desculpa. É ir uma vez a cada 3 semanas. A cada 4 semanas. Ah, sim. Aí sim. Né? Para evitar se expor. Né? Então, se você, por exemplo, tem alguém na sua casa que faz parte do grupo de risco, eleja alguém que não seja, né? Então, sim. faça uma lista do que você precisa comprar, para você também não ficar rodando no supermercado. Preciso disso. Para você saber exatamente o que você precisa, né? No supermercado, aquilo que eu falei, considere as suas mãos contaminadas o tempo todo. Então, evita pegar o celular nessa hora, né? Mantenha o distanciamento de 1 metro na fila. Né? Então, assim, são medidas que a gente precisa tomar nesse momento. Então quer dizer que uma pessoa como eu, que gosta de passear no supermercado, isso não é um bom momento para isso não, né? Não é um bom momento para passeios no supermercado, pastor. Porque eu vou te contar, viu? O meu prazer é ir de corredor em corredor, curtindo as prateleiras. Supermercado. Mas agora é um momento, não. Né, pastor? A gente vai passar por esse momento, né? Isso vai passar. Amém. A gente precisa se adaptar a essa fase, né? Então, por exemplo, se eu gostar... Quando eu estou em casa, eu gosto de pão fresquinho. Então, o tato acaba indo na padaria quando eu estou em casa. Mas, assim, esse momento, será que é um momento para eu expor ele, que é hipertenso, para ir na padaria?
É só porque eu gosto de um pão fresquinho. Então, assim, é um momento para a gente se adaptar, né? E vai passar, vai passar. Amém, Né? amém. Eu acho que é isso que... O que eu falo é assim, pastor, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, qual é a minha parte? O que me cabe? A minha parte é fazer o que o Ministério da Saúde está recomendando hoje. Então, Sim. é fazer o isolamento, o distanciamento social, né? É ficar em casa. Quando eu sair, no necessário realmente, fazer uso de máscara, lavar as mãos quando eu chegar em casa. Se eu trabalho fora, então, passei o dia todo fora. Então, eu chego, tiro a roupa, coloco para lavar, tomo o seu banho antes de fazer qualquer coisa. Eram coisas que a gente não fazia antes, sim, né? Sim. Então, a gente precisa fazer isso e deixar Deus fazer o resto, né? Amém. Uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, Deus não é pego de surpresa, né? Ele não foi pego de surpresa também. E uma coisa que o Senhor já falou, e até em uma das suas séries, nenhuma tempestade dura para sempre, né, pastor? Amém, Nenhuma tempestade dura para sempre. Amém. Então, a gente está no nisso que a meio de gente uma crê. tempestade. Mas vai E passar. vai passar. Vai passar. Vai A passar. gente tem que fazer a nossa parte e confiar que Deus vai fazer todo o resto. Como disse a Valéria na sexta passada, aceita que dói menos, né? Aceita que... Né? Não tem para onde correr, está fora do nosso controle, mas o que a gente precisa fazer está no nosso controle. Eu digo muito isso para o pessoal, eu disse, olha, a maturidade cristã, ela vai chegando quando a gente consegue discernir o que a gente pode fazer e não deixa de fazer o que pode fazer, e o que a gente não pode fazer e deixa de sofrer pelo que não pode fazer. Então, essa é a grande questão. Não deixa de fazer o que pode fazer e não sofre pelo que não pode fazer. Quando a gente consegue esse patamar, esse equilíbrio, aí a gente amadureceu mesmo. Uma última pergunta aqui antes da gente orar. A Jennifer, ela precisou retornar ao trabalho, ela é manicure e aí não tem jeito, precisa pôr. Ela está perguntando se máscara de TNT é válida. Olha, o próprio Mandetta falou também da máscara de a TNT, né, que é tecido não tecido. Ela é válida sim, Jennifer, desde que lembra desse tempo de uso. Troque a máscara a cada 2 horas. Ok. Pagamento com cartão é melhor do que pagar com dinheiro? Tem se falado isso, né, que é preferível que a gente não use o dinheiro físico, né, nesse momento. Sim. Porque o dinheiro é sujo, né? Então, assim, a gente acaba trocando muito, a gente não sabe quem pegou. Então, assim, talvez o cartão... E lembrando, né, gente? Usou a maquininha, usou o dedo no elevador, álcool gel depois. Foi o que eu falei. Saiu de casa, considere as suas mãos sempre contaminadas. E só reforçando um pouco também, para você não usar o celular fora de casa. Já estudos, já antigos, falavam que o celular é tão sujo quanto o vaso sanitário. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né, com o uso do celular. E tomar cuidado. Olha, se o vaso sanitário for de uma casa como da minha esposa, que limpa, o celular é muito mais sujo que o vaso sanitário. O daqui de casa eu lhe asseguro que é muito mais limpo do que o celular. Queridos, muito obrigado a todos vocês que participaram, tá? Que acompanharam a gente. Rê, muito obrigado. Foi muito abençoador, você não tem noção. Eu que agradeço. O feedback do pessoal aqui está sendo maravilhoso. O pessoal amou mesmo, foi muito abençoado. Mas eu não queria encerrar essa live sem a gente orar. A gente precisa fazer isso. Eu não vou dizer para você fazer as suas considerações finais, porque você já fez essas palavras lindas que você falou aí sobre a tempestade. É nisso que a gente tem que se apegar e prosseguir, confiando no nosso Deus. Então, eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando agora para orar com a gente. Vamos orar? Paizinho querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nada foge ao teu controle. Nós estamos certos que o que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos convictos de que o Senhor está governando a história. O Senhor tem propósitos com essa pandemia. O Senhor está agindo e nós só devemos buscar sabedoria em meio a essa situação, não tomarmos decisões erradas, vivermos debaixo da orientação da Tua palavra e descansarmos nos Teus braços, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que nos assistiu, nossas famílias, Pai. Cuida da nossa igreja, cuida da nossa cidade, cuida do nosso país, cuida do mundo, Pai. Tem misericórdia de nós e do céu, Senhor Deus. Dá uma ordem para que se faça bonança, Pai, nessa tempestade, Pai. Muito obrigado, Pai, porque no final tudo vai dar certo, Pai. Porque o Senhor está no final. Então o Senhor está agindo. Continua nos abençoando, abençoa a Renata ricamente, Pai. Protege, não somente ela, mas todos os profissionais de saúde que não podem parar, que estão perseverando nessa luta, Pai. Protege as famílias deles, Pai. Derrama muita graça, Senhor Deus, sobre a vida da tua filha, do esposo, das duas filhinhas e de todos os profissionais e seus familiares, Pai. Continua abençoando, Pai. Abençoa nossos governantes também, Senhor. Que cada vez menos os interesses políticos sejam mais importantes. E que cada vez mais o desejo de preservar a população seja realmente o que importa, Pai. Abençoa, Senhor Deus, abençoa-nos, Pai. Derrama muita graça sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijão, Amém, tá? pastor. Dá um abraço em Beijo. todo mundo aí. Tchau, gente. Em breve daremos um abraço pessoalmente, Em né? nome de Jesus. Olha, se tem uma coisa que vai ser surreal, vai ser a experiência do primeiro culto depois disso, cara. Vai. Eu não consigo nem imaginar o que vai ser. Deus é bom. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.